Nós sabemos que a responsabilidade é grande, né? Agradeço a Deus pela confiança de Deus. Agradeço a Deus pela confiança da liderança, do meu pastor, glória a Deus, né? E para mim é uma honra se encontrar aqui, porque há 2 anos atrás eu tinha me comprometido, mas como eu estava na frente da obra lá só, aí a gente sabe, o trabalho, né, é cansado. Aí vem a obra que é a responsabilidade, porque se o pastor não tiver para estar organizando, orientando, já sabe se deixar, né? Aí a gente tem que estar sempre presente. Mas hoje eu sirvo a Deus com o pastor Léo de Jesus, ali em Petrolina. Uma grande obra, graças a Deus, que Deus tem feito muitos milagres, né? Porque hoje nós estamos nos tempos que não é fácil. Não é fácil trazer o ímpio lá de fora para limpar dentro da casa do Senhor. Às vezes está mais fácil tirar de dentro da casa do Senhor. Porque o certo é esse, né? Porque muitos, quando vem uma festividade, já se lembra, já deixa Jesus no canto e vai para a festividade. Quando se arrepende, volta, vai de novo. Fica difícil, né? Mas aqueles que realmente estão firmados na presença do Senhor, enraizados na presença do Senhor, não é verdade? Porque uma casa numa areia, ela não tem segurança nenhuma, mas se tiver na rocha, ela está firmada. Né? E é o que nós estamos hoje, temos que procurar verdadeiramente a palavra do Senhor. Né? Porque muitas igrejas hoje estão com oba-oba, brincando com a palavra de Deus dentro da casa do Senhor, encostando a mão no irmão caindo, profetizando bufetada, que eu digo assim, porque a palavra de Deus ela está aqui dentro, aqui ela fala comigo e fala com você. Não é verdade? Porque eu costumo dizer que eu não sou pregador, sou adorador. Só falo o que Deus me permite. Não adianta eu sair lá de Petrolina para cá e dizer que Deus vai lhe dar uma chave de um carro, vai lhe dar uma fazenda, vai lhe dar uma roça, vai lhe dar amanhã um emprego bom. Não adianta, porque tudo vem através do Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é que ele faz na minha e na sua vida. Né? Quando Deus me tirou do mundo, ele tinha proposto na minha vida. Nunca pedi para ser diácono, nunca pedi para ser presbítero, nem chegar até pastor, nunca. Tudo foi no agir de Deus, meus queridos, tudo. Tudo foi no agir de Deus. Sabe por quê? Porque o crente, ele brilha. E ele não tem que ser crente só aqui dentro da igreja ou fazer diferença que ele tem que fazer lá fora também. Né? Porque muito se espelha no nosso caminhar, na nossa diferença, no nosso andar, no nosso falar. Né? E de onde nós passar tem que falar do amor de Deus. Não importa se é dentro do ônibus, não importa se é na rua, não importa se é na macumba. Eu sou desse jeito, eu entro em todo canto. Onde Deus mandar eu entro, sabe por quê? Porque eu estou firmado na rocha. Não tem perigo, né? Mas quando você não está, aí é perigoso a ventania vir e arrastar. É mais fácil o inimigo ganhar você para ele de que você ganhar ele para Deus. Porque você não tem experiência de falar, né? Do amor de Deus. E aí nós temos que ter muita sabedoria quando vai falar até com embriagado. Porque o diabo usa o embriagado, né? Esses dias mesmo eu evangelizando lá, aí um irmãozinho sem experiência foi falar com o bebo. O bebo se levantou, sacronta ele, agora foi luta, viu? Envergonhou ele. Aí olhou para mim e disse, pastor, dê mais sabedoria a esse homem dentro da palavra, que ele não conhece nada não. Eu digo, vixe, Jesus, e o irmãozinho pedindo eu para sair, não, vou conversar com o homem aqui. E conversei, acalmei ele, eu digo, meu filho, se o inimigo está ali usando, vamos para a igreja. Vamos para lá, vamos ouvir a palavra de Deus, deixar Deus se transformar, tirar desse cativeiro como um dia me tirou. Porque eu agradeço a Deus ter me tirado até ali Petrolina, porque era uma promessa que Deus tinha. Eu passava lá e sempre eu tinha aquele desejo de descer naquele lugar. E um dia o motorista disse, rapaz, fica aí. Eu digo, não, eu vou, quando chegar em Petrolina, eu dou uma trabalhada lá uns 15 dias, aí eu volto lá. Assim eu fiz. Passei 10 dias, voltei, depois voltei de novo, aí sofri um atentado. Olha aí, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Sofri um atentado, eu digo, Jesus. Saí do hospital, cheguei e me sentei na calçada da Batista, da Igreja Batista, e sentei de Jesus. Só tem 2 saídas. Ou o Senhor me tira, leva eu logo, ou então me dá força, porque as minhas forças estão poucas. E eu nunca me esqueci daquele dia. Com 3 dias eu voltei à igreja e me converti a Deus. Claro que tem luta, tem queda e tal, mas até hoje eu estou firmado, graças a Deus, na presença do Senhor.
né? E a gente tem uma família grande que se chama a Igreja do Senhor. Nós temos uma família grande. Às vezes meus irmãos dizem, rapaz, vem-te embora, tu sozinho aí, não tem ninguém da tua família, não tem irmão, não tem ninguém. Eu digo, mas eu tenho uma família grande, meu querido, que não me abraça só por fora, abraça por dentro. Que eu costumo dizer que nós temos que abraçar não só por fora, por dentro. Porque é um abraço firme, é um abraço que a gente sente que estamos abraçados. E eu gosto de glorificar demais dentro da igreja. Porque quando eu estava na casa do Senhor, que eu comecei, eu derramava lágrimas dos olhos, a garganta travava. O inimigo, para não deixar eu glorificar nem louvar. Mas quando eu disparei, meu amigo, aí vamos dar glória e aleluia. Porque se tiver um perto de mim que não deu, fica, ó, cuida aí, dá uma glorinha aí que é para animar o negócio. É, porque nós estamos para glorificar a Deus. Quando nós estávamos no mundo, nós glorificava quem? Glorificava o diabo. E ele achava bom demais, porque nós estávamos glorificando ele, dançando na presença dele, fazendo o que não agradava a ele. Porque hoje nós não podemos fazer para agradar a Deus. Deus nos chamou, cada um que se encontra aqui tem um chamado. Cada um tem um chamado. Só que Deus vai levando devagarzinho, né? E Deus vai fazendo a obra na vida de cada um. Né? O negócio é se firmar, se enraizar. Eu vou deixar uma palavra aqui em Mateus 7. Mateus 7,13. Onde diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Tem muitos, meu pastor, que pegam uma palavra dessa aqui e vai entregar o quê? Só bênção. E a palavra de Deus, ela é bênção, mas também ela corrige. Ela corrige a palavra de Deus, ela não é só flores, é espinho. E hoje o que nós temos dentro da casa do Senhor, ela tem que ser doutrinada, dentro da palavra. Porque você entra de um jeito e sai de outro jeito. Sai consertado. E Deus ainda é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. Se está orando pela sua família, continue orando. Continue orando, porque meu pai dizia, antes dele partir, ele queria a família dele toda nos pés do Senhor. Ele não conseguiu. Deus a levou, porque Deus precisou, Deus resgatou. Mas ele conseguiu uma boa parte, graças a Deus. Ainda tem uns 3 que estão se balançando, mas Deus vai fazer uma grande obra na vida deles. Porque Deus tem promessa. Né? Deus a resgatou, meu sobrinho resgatou a minha irmã, mas eles foram, e eu tenho certeza que está num bom lugar e foram descansar. Né? Eu tenho dito, porque quando Deus me chamou, eu tenho dito que jamais eu vou envergonhar o evangélico e ainda mais minha família, jamais. Isso aí eu não vou fazer. Porque se eu fizer isso é uma decepção para mim mesmo, ainda mais para Deus, né? Porque eu me comprometi e cada dia que eu procuro, meus queridos, é se firmar mais nos caminhos do Senhor. Quando essa palavra manda buscar primeiro o reino de Deus, é para nós buscar só Ele, verdadeiramente em espírito e em verdade. Porque Ele vai cuidar da nossa saúde, vai cuidar do nosso deitar, do nosso levantar, vai cuidar da nossa alimentação, vai cuidar do nosso vestir, nosso calçado. Né? Deus se compromete com isso. Porque eu estou cansado de dizer que eu nunca vi na palavra de Deus dentro da Bíblia, Deus prometendo chave de carro a ninguém. E muitos querem lotar a igreja do Senhor com promessas que não tem dentro da palavra de Deus. Mas Deus não está à procura de multidão, Ele está à procura de qualidade. A procura de qualidade. Não importa uma igreja com 3, 4 pessoas, porque a presença de Deus, ela se faz presente. Esses dias eu entrei numa igreja, meu pastor, que tinha 5 pessoas. Aí levei uma irmã, foi mais eu, nós fomos uma equipe. Aí a equipe, claro, lotou a igreja, né? Graças a Deus. Mas a presença de Deus estava lá. Eu disse, não se preocupe, minha irmã, com essas cadeiras vazias. Que elas estão todas lotadas, que o Espírito Santo se faz presente aqui essa noite. É desse jeito que Deus faz, Deus trabalha na minha, na tua vida. Lá em João 14, parece que é 14, 16. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para chegar até o Pai tem que passar por o Filho. Assim é o que nós pedimos ao Filho, Ele leva até o Pai. E nós recebemos, porque Deus, Ele só dá as coisinhas dele tudo bem cuidada.
A mim e a você. Às vezes demora. Se nós entregamos nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Muitas vezes nós entregamos e queremos meter a mão. Se entregou a Deus, tira a mão e deixa Deus trabalhar. Fica no silêncio. Né? Fecha a boca e fica no silêncio. Porque tem muitas vezes que nós já abrimos a boca para falar para alguém que nós não devemos falar. E muitas vezes o inimigo está próximo de nós e nós não sabemos. Às vezes está de lado a lado. Está de lado a lado e nós não sabemos. E às vezes nós abrimos a nossa boca, vai falar algo que não é para falar. E o diabo, ele ouça. Ele não pode entrar na minha, nem na sua mente, nem na de ninguém. Mas que ele ouça, ele ouça. Ele vai fazer o quê? Vai trabalhar contra a minha, a tua vida. Né? Porque a minha caminhada não foi fácil, meus queridos. Minha caminhada não foi fácil. O meu primeiro trabalho foi dentro de onde só tinha macumba. Era numa vila. Só de macumbeiro e ladrão e assaltante e pistoleiro e tudo enquanto. Mas eu sustentei a obra ali. Eu chorava. Tinha noite que eu chorava. Chorava, porque a luta era grande. Tinha caba que chegava, tacava a mão nas paredes, só faltava derrubar. Fora as ameaças, viu? Que me ameaçaram que eu não sabia, vim saber depois. Me ameaçando. Mas só que sempre Deus nos guarda. Deus nos protege, Deus nos liberta. Né? E nós não devemos ter medo de nada não. Se Deus mandou, tem que fazer a obra. Tem que fazer a obra. E ali eu fazia a obra e tinha traficante que chegava, ficava conversando comigo, me contando coisas que é confidencial só a Deus e ele contava, né? Jamais eu ia fazer isso para perder a minha vida, né? Eu guardava comigo, porque já que ele vinha me contar, é porque sabia que eu não ia falar, né? Era uma confissão. E ali eu passei 5 anos. E eu pedi a Deus, Deus me tira daqui, meu pai me tira uma vez, 10 horas na beira do canal eu pedindo. E tinha dia que eu ia acompanhado, com medo de acontecer algo comigo. Porque você sabe que o traficante, ele só tem 2 chances para o cara sair da mão dele. É ou ser crente ou cuidar de um doente em casa. É as 2 escolhas que ele tem, que o traficante dá. Se ele não fizer isso, pode contar com a sepultura aberta dele. Que eles matam. Mas eu tive lá. E vi muitos perder a vida. Muitos perder a vida. Muitos. Que estavam na igreja mesmo e saía, a gente falava. Tinha irmãos que vinham de fora, Deus usava, profetizava. Que não saísse, que ia morrer. E acontecia. Acontecia porque é dessa maneira. Nós sabemos que a porta é estreita, o caminho é apertado. Nós sabemos disso. Poucos vão passar por ela. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É desse jeito. Poucos vão entrar lá. Principalmente muitos, eu costumo dizer, meu pastor, eu lhe peço perdão, mas eu costumo dizer muitos que estão até no próprio altar. Porque conhece a palavra, mas não vive ela. Quer que a igreja viva, mas não vive. Né? É a realidade, a gente tem que falar. Né? Eu não tenho nada para dar, mas Deus tem muito para dar a vocês. É só continuar firme na fé, buscando a Deus, cada dia mais enraizar mais dentro da palavra do Senhor. Porque não adianta eu passar aqui 3, 4 horas falando para vocês, porque Deus dentro de poucos minutos fala no coração meio de vocês. E a palavra, quando já passa aqui, já fala primeiro comigo. Porque a espada do Senhor, ela é que nem 2 gumes, ela vai e volta. Né? E a palavra, ela veio para conserto, veio para tratamento, ela veio para tratar e consertar. Porque o mundo, as bandejas são fartas. São farta mesmo. Tudo vem de conforto para quê? Para a carne. E é o pior inimigo que nós temos, é isso aqui, ó. É a carne, é a luta, afrontar ela. Porque ela reina todos os dias. E todos os dias nós temos que estar firmados pedindo força a Deus, orando, buscando a Deus. Porque a oração é bom, mas também tem que vigiar. Porque só orar e não vigiar, né? Eu estou cansado de dizer para muitos, às vezes eu vejo irmãos, ora 3, 4 horas, mas o coração, meu querido, está longe de Jesus, não sobe. É, duro. Porque eu já vi situação numa rua que eu morava lá, que só Jesus. Às vezes eu dizia, meu irmão, como é que uma dirigente dessa de noite vai estar na igreja, meu Jesus?
brigando, caçando problema com os vizinhos de noite, estava na igreja louvando, engrandecendo a Jesus. Sabe quem é que vai pagar o preço? É o pastor. É como se eu chegar aqui, for profetizar para vocês, falar o que Deus não manda, e aí eu vou me embora, ó. Mas o peso fica sobre a igreja. Por isso é que nós temos que ter muita vigilância. Tem que ter muita vigilância, porque eu já tenho visto coisas acontecer dentro da casa do Senhor, que não é brincadeira, mas aqui tem uma igreja que está buscando ao Senhor. Tem uma igreja que está glorificando, tem uma igreja que está firme na rocha. E o pastor, meu querido, não faz a obra só, ela faz em conjunto com a igreja toda. Ajude o seu pastor. Evangelize, busque vidas, porque não está fácil de trazer as vidas para dentro da casa do Senhor. Mas cada um que trouxer, nós vamos prestar conta naquele grande dia. Eu costumo dizer que tem o livro que escreve o nosso nome no livro da vida, e tem um grande que escreve as boas ações e as maus ações. E naquele grande dia todos nós vamos passar por esse processo. É ser julgado, não importa ele quem seja. Naquele grande dia a palavra diz que até os mortos vão se joelhar aos pés do Senhor. Imagine nós, porque nós não podemos se ajoelhar enquanto estamos vivos de pé, buscar o Senhor. Se ajoelhar enquanto é tempo. Enquanto é tempo buscar o Senhor. Buscar pela nossa salvação, porque a salvação é individual. Cada um tem que fazer por ela. Muitas vezes nós somos julgados até dentro de casa mesmo, porque às vezes dentro de uma família tem um crente, tem dois. Muitas vezes nós não conseguimos ganhar nem os que estão dentro de casa, imagine lá de fora. Por quê? Porque muitas vezes as nossas atitudes dentro de casa é diferente. Eu já vi irmão dizer, como é que eu vou ser crente se ela dentro de casa é assim, assim, ele é assim, assim dentro de casa? Não é verdade? E aí muitas vezes nós queremos ganhar um lá fora e nós levamos a lapada. Lapada, porque os vizinhos ficam 24 horas olhando quando você entra e quando você sai a sua atitude. 24 horas. Aí eu costumo dizer lá em Petrolina, de primeiro me chamavam de bebo missi abusado. Hoje me chama de pastor missi, olha a diferença, né? Que Deus faz na minha e faz na sua vida. Totalmente diferente. Porque Deus é aquele que arranca eu e você do monturo e transforma o homem de Deus. Transforma um soldado de Deus. Se eu fosse falar testemunho aqui, eu acho que vocês iam dormir, porque ia ser a noite todinha. Porque o que Deus fez na minha vida, né? Deus fez a minha vida, porque no testemunho, Ele fala também. Fala comigo e fala com você. Como o irmão Pedro falou aqui no meu pai, eu passei muitos anos vendo ele doente em cima daquela cama. E sempre quando eu vinha, ficava eu e outro irmão meu no hospital, lá cuidando dele. E no dia que a minha irmã Maria disse que ele estava muito mal, reunimos todo mundo, quem estava em São Paulo, quem estava e viemos, né? Quando chegamos aí, o irmão Dário, vamos para o hospital, lá para o pai, 3 horas da tarde. E aí nós se aprontemos. A Andressa ia ficar com ele, a Andressa adoeceu. Olha o mistério aí de Deus. E aí eu digo, tá bom, vamos, lá nós resolve. Quando chegamos lá, oremos por ele, o irmão Dário olhou para mim e disse, tio, é o senhor que vai ficar os últimos momentos com o vovô. Eita, que aquele tremeu na base. Eu digo, Jesus Cristo. Aí fui lá para a igreja, para cima no segundo andar, onde ele estava, orei ao Senhor olhando para o tempo. Ali Deus enxugou minhas lágrimas, me deu força. E eu digo, eu vou ficar. E fiquei. Mas porque Deus tinha algo para fazer ali dentro. Aí eu ali, botando água na boca dele, ele lá suspirando. E aí de lado tinha um senhor. Eu não tinha visto ele diferente de lá, assim, de lado, porque eu estava mais preocupado, era com o pai, né? Aí uma senhora lá na porta olhou, veio para mim e disse, o senhor é crente? Eu digo, sou, graças a Deus. Aí tudo bem, né? Quando eu penso que não, a irmã do rapaz que estava de lado disse, olha ele aí que ele está passando mal. E a senhora ficou olhando. Aí ela foi chamar o médico. Naquela ida que ela foi chamar o médico, a mulher disse, vamos orar por ele. Eu digo, primeiro a gente tem que saber se o homem aceita, né? Aí eu perguntei a ele, o meu senhor aceita nós orar pelo senhor? Ele disse, de que religião você é? Eu digo, religião não salva ninguém, nem placa, meu querido, mas Jesus salva. E ele ficou no silêncio. Nós oramos por ele, quando terminamos de orar, eu olhei
um santo que não tinha tamanho na cabeceira da cama do homem e um terço. Eu digo, falei, meu Deus do céu. Mas o homem aceitou, é porque Jesus tocou no coração dele. Irmãos, pode acreditar, pela fé de Deus que eu estou falando aqui. Eu me virei, que eu olhei para o meu pai, fui botar água, quando eu me sentei na cadeira, a irmã dele entrou, aí disse, você não estava nem podendo se levantar, deitado, e você está sentado na cama. E eu digo, ô Jesus, ela não conhece o nosso Deus. Ele ainda cura, ainda salva, ainda liberta. E aquele homem ficou sentado lá, meus queridos. Até hoje eu não sei o mistério, mas eu creio que meu pai queria ver Deus agindo na minha vida naquele momento. Não foi 10 minutos, meu pai, Deus a resgatou, eu só vi aquele suspiro descer e subir. E aí eu só fiz pegar nele, aí só fiz avisar por menino. E até hoje eu guardo comigo essa paz que Deus fez lá dentro daquele hospital. Né? E saí de lá, graças a Deus, satisfeito, porque eu não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada, mas Deus pode usar. O menores dos menores que tiver na casa, Deus usa. Eu costumo dizer que muitas vezes, às vezes tem um bem miudinho lá no canto, o pastor não dá oportunidade a ele, e Deus está querendo usar, meu querido. Deus está querendo usar. Porque nós temos que ser dos menores, porque grande é Deus. Jeová direi, Ele é grande. Ele é dos maiores. Por isso é que nós temos que buscar Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Que Deus venha trabalhando cada dia mais na vida de vocês, nessa grande obra em nome de Jesus. Porque eu fico feliz por o que Deus tem feito na minha vida e na vida de cada um que se encontra aqui em nome de Jesus. Né? E essa caminhada com Cristo, ela não é fácil. Quando a porta é estreita, é porque lá não entra bagagem. Lá não entra pecado. Lá não entra nada dessa terra. E muitos ainda estão adorando as coisas da terra. E nós não podemos adorar, nós temos que adorar a Deus. Claro que nós temos que comer do melhor dessa terra, tem que zelar o que Deus nos entrega, nós temos que zelar porque Ele dá e nós temos que zelar. Mas nós não podemos adorar. Tem que adorar a Deus, somente a Ele e mais nada nessa terra. Glória a Deus. Às vezes eu vejo muitos, meu querido, às vezes adorar um carro, adorar uma casa. Às vezes deixa até de vestir a roupa melhor que tem em casa. Ah, só vou vestir a roupa na festividade, não sei o quê. E se Deus vier antes, tu vai usar essa roupa? Usa enquanto tu pode. Usa do melhor que Deus te der e te capacitar. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que quando Ele nos resgata do mundo, que é uma luta que nós temos para poder ser tratado. Tem muitos que é tratado rápido, porque tem muitos porque dá lugar mesmo e deixa Deus penetrar no coração e trata. Mas tem muitos que dá trabalho, porque o coração é duro. Eu costumo dizer que tem muitos que saiu do mundo, mas o mundo continua nele. Né? É como a estalta, né? Daquela mulher olhou para trás, parou e virou uma estalta de sal. Ali foi o que? Desobediência a Deus. Assim somos nós. Quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um precinho porque o papai cobra. E quando Ele pesa a mão, não é fácil. Não é fácil. Eu já tenho visto muitos sair dos caminhos do Senhor e Deus pesar a mão. Pesar a mão e pesa mesmo. E nós temos que ter compromisso com o Pai, tem que ter atitude. Porque se nós não tiver atitude, não tiver compromisso. Por que nós não tínhamos compromisso com o mundo? Porque hoje nós não podemos ter com Deus, né? Um compromisso com Deus. Eu sou de jeito, quando é 6 horas, na minha casa pode chegar quem chegar. Meu filho, quer ficar? Fica sentado aí, depois você entrega a cadeira ao menino, porque eu tenho compromisso com o papai. Ou então me acompanha. Ah, não vou não. Então, fica aí. Se chegar a visita na hora que eu estiver me arrumando, vai ficar lá também. Porque o meu compromisso é com Deus. Quando é 6 horas, quando começa às 7h30, 6 horas eu já estou lá. Por quê? Porque a igreja está aberta, às vezes passa um filho de Deus que é uma oração, né? Como já me aconteceu várias vezes, passar um filho de Deus querer uma oraçãozinha, pedir. Às vezes tem um vizinho que está passando mal, né? Às vezes tem um que está acamado, quer se converter a Deus. E aí a gente está ali preparado como soldado.
para atender às ordens do Senhor. E eu creio que Deus tem falado essa noite com essa igreja, glória a Deus, tanto nos louvores como na palavra, porque o louvor ele fala também, fala comigo e com você. E eu creio que, eita, eu só ia falar 10 minutos, Deus quer que eu fale mais umas 10, até meia-noite, tá bom? Eita glória. Não, meus queridos, eu gosto de falar do amor de Deus pouco, porque eu sei que Deus fala comigo e fala com você, né? Eu vejo muitas pregações aí de Deus, que às vezes leva até mais de hora, mas é só com oba-oba. Aí tem a emoção do coração, que às vezes mexe com a gente, né? Porque tem mesmo. E tem a emoção que vem do Espírito Santo de Deus. E aí ele faz, né? É só crer e acreditar no Senhor. Eu fico agradecido por tudo que Deus tem feito aqui na Melancia, porque quando eu conheci aqui era pouquinha casinha, mas hoje, graças a Deus, está um povoado bonito. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito e ainda vai continuar fazendo. Agradeço a Deus pela vida do irmão Pedro, pela vida do pastor, pela vida do meu irmão Luiz, de cada um que se encontra aqui essa noite. Eu que Deus fique com todos. E eu garanto a vocês como vai ter outra volta aqui de novo, se Deus quiser, viu? Fique com Deus, que Deus nos guarde, em nome de Jesus, essa noite, quebre todas as barreiras na vida de cada um essa noite, em nome de Jesus. Somente firme e creia em Deus, porque tudo Ele fará. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos que você entregou na mão dEle. Não se preocupe se seu filho está na bebedeira, está errando, está se prostituindo. Entregue somente a Deus e que Deus vai fazer uma grande obra. Somente fica no silêncio. Porque teve irmão aqui que quase não vinha para o culto hoje. Mas Deus disse vai. Porque muitas vezes, meus queridos, o inimigo quer nos atrapalhar. Que vem a tristeza, vem a desanimação para não ir. Porque acontece até comigo, já aconteceu isso, né? Vem algo para querer impedir para nós não chegar à casa do Senhor. E muitas vezes é o dia que nós podemos receber a bênção do Senhor dentro da palavra. Fica conosco, que Deus nos abençoe. Obrigado por vocês terem emprestado os ouvidos a Deus. Amém? E se vier adorar, nós adoremos. Amém? Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.